Você já ouviu aquela frase que fala assim, o tempo muda tudo? Mas isso não é verdade quando a gente fala da nossa vida interior, das nossas feridas, das dores que carregamos na alma. O tempo não vai curar. Pode passar meses, pode passar anos, estações, primaveras, verões, invernos. Não vai mudar. Se você não fizer algo diferente, tudo aquilo que está dentro de você vai permanecer do mesmo jeito, a dor vai estar lá, a ferida vai estar lá. Não adianta você rasgar as páginas do seu passado achando que vai resolver as coisas. É como se você pegasse um livro e pegasse esse livro e rasgasse as páginas que você não gosta, que você não queria que estivesse ali, que você não gosta de ler, que você nem gosta nem de ver. E você vai neste livro e rasga as páginas que você não gosta, que você faz questão que elas desapareçam. Mas não é isto que acontece na nossa vida. Com a nossa vida é diferente. Com a nossa vida não adianta você rasgar as páginas. Não adianta você fingir que está tudo bem, não adianta você passar por cima, você maquiar isso achando que está tudo ok. Na verdade não está. Isto não resolve o problema. Isto faz com que você permaneça no mesmo lugar. Eu quero te levar para a história de José do Egito. Se você lembra dessa história, ou se você já ouviu esta história, aquele menino, apenas com 17 anos, ele foi tirado da sua família. E ele foi tirado não por alguém desconhecido, mas ele foi tirado pelos seus próprios irmãos. Os irmãos de José jogaram ele literalmente para fora de casa. Eles jogaram ele em uma cisterna por causa de inveja. E ali aquele menino, ele foi ceifado do seu seio familiar. E ele foi para uma terra distante em que ele não conhecia ninguém. Ele foi para lá no Egito. E só de contar essa história, você pode imaginar a dor que este homem carregou, este menino carregou por muitos anos, em que ele sentia na pele o que é ser rejeitado, abandonado, humilhado. E ele foi preso, ele foi caluniado. E você pode imaginar a dor que este homem sofreu de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser traído pela família. E se passaram muitos anos e aquele homem, ele carregava aquela dor, ele carregava aquela ferida. Eu te faço essa pergunta, você acha que o tempo foi capaz de curar as feridas do coração daquele homem? Não foi. Poderia passar uma vida inteira, se aquele homem não mudasse as suas atitudes, se aquele homem não decidisse resolver aquela história, toda aquela ferida iria continuar naquele mesmo lugar. E um belo dia ele encontra os seus irmãos, porque os seus irmãos precisavam de comida, e eles vão para o Egito. Quando chega lá no Egito, José olha para aqueles homens e reconhece imediatamente que são os irmãos dele. Mas o mais interessante nessa história, os irmãos de José não reconhecem que José é o seu irmão de sangue. Mas José, ele reconhece imediatamente. Por que José reconhece imediatamente? Uma, porque ele foi marcado pela dor. E outra, porque quando ele olha para os seus irmãos, ele percebe que os irmãos dele, pelo lado de fora, o seu exterior, permanecem o mesmo timbre de voz, a mesma feição, o mesmo jeito de falar. E por que aqueles homens não reconheceram José? Porque José havia mudado pelo lado de fora. Então o tempo pode te fazer mudar pelo lado de fora, pela sua aparência física, pelo seu cabelo, pelas suas roupas. Mas o tempo não vai mudar você pelo lado de dentro se você não mudar seus comportamentos, se você não mudar a sua atitude, se você não resolver também mudar a sua história do lado de dentro. José, ele só mudou a sua história do lado de fora, ele se tornou o governador do Egito, ele que foi para aquela terra como um escravo. E com o passar daquele tempo ele se tornou uma pessoa de importância, uma pessoa de status. Mas José não tinha tratado a sua história. E um belo dia a história dele foi à tona. Um belo dia o passado dele encontrou com ele. E um dia o seu passado também vai encontrar com você. Se você quiser ser curado pelo lado de dentro, pelas suas feridas, as suas dores, você vai precisar confrontar a sua história. Quando José, ele estava de frente para os seus irmãos,
Ele fingiu que nada estava acontecendo ali. Ele agiu naturalmente, mas ele sabia que a história dele estava batendo na porta dele. E ele sabia que ele poderia continuar do mesmo jeito, carregando dentro do seu peito aquela dor, aquela ferida, ou ele poderia confrontar a sua história e chamar os seus irmãos e falar: eu sou José. E isso foi o que José fez. José confrontou a sua história. José chamou aqueles irmãos, aqueles homens e falaram: eu sou aquele homem que vocês jogaram na cisterna. E ali a história de José começa a mudar. E ali ele começa a receber a cura. E você sabe que curar as nossas feridas, as nossas dores, dói. José, quando percebeu que os irmãos dele estavam ali, ele nem conseguia falar, a voz dele embargava. Ele não conseguia colocar para fora aquela dor, aquela ferida. E pode ser que hoje você também não consiga colocar para fora a sua dor, a sua ferida, a rejeição que você traz, a traição que te fizeram, o abandono que fizeram com você. Você não consegue falar isso. Isso trava você, isso te paralisa, mesmo que tenha passado anos e anos. José, quando foi vendido, ele tinha 17 anos. Quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos, ou seja, havia se passado 13 anos em que José carregava aquela dor. E eu te pergunto, há quanto tempo você carrega a sua dor? Há quanto tempo você está carregando essa ferida? Há quanto tempo você carrega esse trauma? E se você não confrontar a sua história, se você não colocar ela de frente, você vai continuar do mesmo jeito, você não vai sair do lugar. É como se você estivesse em uma escada, assim como eu estou aqui sentada nessa escada, eu estou aqui parada. Se eu não me movimentar, eu não vou sair do lugar. E assim é com a nossa história, assim é com o nosso passado. Se algo não foi do nosso agrado, se algo não nos fez bem, se há algo ainda em nós dói, nós precisamos enfrentar a nossa história e colocar as coisas nos devidos lugares. Nós precisamos colocar a nossa história no seu devido lugar. Se ainda existe dor, é preciso que haja um remédio. Qual remédio você precisa colocar nesta ferida? José precisou trazer o remédio do perdão. José precisou trazer o remédio da aceitação para que ele pudesse receber aquela cura. E quando José olha para os seus irmãos e coloca a verdadeira história diante daquela mesa, tudo muda, aí tudo começa a mudar e o coração de José é libertado, o coração de José é restaurado e assim precisa ser conosco. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 6 meses e falar da perda da minha mãe era muito traumática, porque a morte, quando nós estamos diante da morte, ninguém está preparado para a morte. Imagine uma criança muito menos. E quando alguém me perguntava sobre a minha mãe, a minha voz embargava, eu não conseguia falar, eu não conseguia evoluir na conversa, eu me travava, eu ficava paralisada porque a dor era muito grande e eu não conseguia sair daquele lugar. E foi assim por muitos e muitos anos em que eu não conseguia avançar na minha história, eu não conseguia falar sobre esta ferida que machucava tanto o meu coração. Mas essa ferida ela só foi sendo cicatrizada em mim à medida que eu fui falando sobre isso, em que eu fui conversando sobre isso. Pode ser que você vai precisar de ajuda também. Pode ser que você vai precisar de fazer terapia, de conversar com uma pessoa que você tem confiança. Mas se você guardar toda essa dor no seu coração, você não vai sair do lugar. Você vai continuar estacionado. Você vai continuar carregando esta mesma ferida. E passe o tempo que passar, e passe anos e anos, essa dor não vai sair daí. Até que você se movimente, até que você aceite este processo de cura. Quando a gente fala de dor na alma, só Deus pode nos curar. Só Deus pode nos curar e Deus faz um papel tão importante em nossas vidas, porque tem algumas dores, algumas feridas que nem um homem, nem pessoas, nem situações, nem fama, nem status pode curar. Só Deus pode curar. Só Deus pode nos dar essa graça. E José, ele recebeu uma graça. Ele conseguiu passar por aquele processo de cura, porque ele permitiu que Deus entrasse na história dele.
Se você quiser passar por um processo de cura, você vai precisar que Deus entre na sua história. Pode ser que a sua história de dor seja tão grande, um abandono tão grande do seu pai, da sua mãe, uma dor tão terrível na sua alma, que sozinho você não consegue sair deste lugar. Você vai precisar da ajuda, e você vai precisar da ajuda de Deus. Você vai precisar todos os dias que Ele te dê essa graça de se movimentar, para que você consiga a cada dia se libertar desta dor, a cada dia ser livre, para você continuar caminhando nesta vida, porque você não morreu, você continua viva, você continua vivo aqui nessa terra. Lá em Jeremias 30:17, o Senhor vai nos dizer: vou enfaixar as tuas chagas e eu vou curar as tuas feridas. Que neste dia de hoje você possa pedir a Deus para que Ele venha curar o seu coração, para que Ele venha mudar a sua história, para que Ele venha te auxiliar nesse processo de cura, e que você peça a Ele: Senhor, eu não quero mais carregar essa dor em meu coração. Eu não quero mais estar neste lugar de dor, de ressentimento, de ódio, de vingança. Eu quero deixar tudo para trás, eu quero resolver o meu passado, eu quero ter uma vida nova, mas eu preciso da tua ajuda. Que você, ao fazer esta oração, que você possa ter certeza que Deus virá em teu auxílio. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta missão, porque o Senhor nos criou para sermos livres nesta terra. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se fez sentido para você, deixe um like, deixe um comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!